A chama interior. Quando o corpo humano se transforma em fogueira, imagine só, você acorda no meio da noite depois de um pesadelo. Está preso num quarto em chamas, o calor é sufocante, as chamas devoram tudo ao seu redor. Mas o fogo não vem de fora, ele emana de dentro de você. Essa é a terrível realidade da combustão humana espontânea, um fenômeno que há séculos intriga cientistas e alimenta histórias de terror. A combustão humana espontânea, ou CHE, é um evento raro e inexplicável, onde o corpo humano é consumido por chamas intensas, sem uma fonte externa aparente. Imagine a perplexidade dos investigadores ao encontrarem um corpo reduzido a cinzas, enquanto objetos ao redor permanecem intactos. É como se o próprio corpo humano se transformasse em um forno crematório, queimando de dentro para fora. Essa imagem perturbadora tem assombrado a humanidade por gerações, inspirando contos macabros, como os do nosso querido Monteiro Lobato, e desafiando a lógica. Como pode um ser humano simplesmente entrar em combustão sem um agente externo? A ciência busca respostas, mas o mistério persiste, alimentando a nossa fascinação pelo desconhecido. Enquanto a ciência investiga, o enigma da combustão humana espontânea continua a nos lembrar da fragilidade da vida e do poder incontrolável da natureza. É um lembrete assustador de que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda existem mistérios que desafiam a nossa compreensão. Casos emblemáticos: Mary Reeser e o enigma da mulher que virou cinzas. A história da combustão humana espontânea é repleta de casos misteriosos, mas poucos são tão emblemáticos quanto o de Mary Reeser. Em 1951, em St. Petersburg, Flórida, Mary foi encontrada reduzida a cinzas em seu apartamento. O cenário era chocante. Apenas os pés e o crânio, inexplicavelmente intactos, restaram em meio às cinzas. O caso de Mary Reeser causou comoção e perplexidade, assim como o caso do ET de Varvarizinha. Como poderia um corpo humano ser quase completamente incinerado, enquanto objetos inflamáveis ao redor, como móveis e livros, apresentavam apenas danos mínimos? A temperatura necessária para tal feito é extremamente alta, muito além da capacidade de um incêndio doméstico comum. Outro caso intrigante é o de Michael Faherty, um senhor irlandês encontrado carbonizado em sua casa em 1966. As chamas que consumiram Faherty foram tão intensas que deixaram um buraco no chão, mas, curiosamente, o fogo não se espalhou para outros cômodos da casa. Esses casos, entre outros, desafiam explicações lógicas e alimentam a aura de mistério que envolve a combustão humana espontânea. A falta de respostas definitivas e a natureza bizarra dos eventos abrem espaço para especulações e teorias que variam do científico ao sobrenatural, quase como lendas do Saci Pererê. O efeito pavio, uma possível explicação para a combustão humana? Diante do mistério da combustão humana espontânea, cientistas têm se dedicado a encontrar explicações plausíveis. Uma das teorias mais aceitas é a do efeito pavio, que sugere que o corpo humano pode agir como uma vela, queimando lentamente de dentro para fora. Imagine uma vela. A chama queima o pavio, que por sua vez derrete a cera, alimentando a chama continuamente. Na teoria do efeito pavio, a roupa da vítima funcionaria como o pavio, a gordura corporal como a cera, e alguma fonte de ignição, como um cigarro aceso, iniciaria o processo. A gordura humana, altamente inflamável, alimentaria as chamas por horas, queimando o corpo lentamente até restarem apenas cinzas e fragmentos ósseos. Essa teoria explicaria por que os arredores do corpo muitas vezes sofrem poucos danos, já que o fogo se concentra na própria vítima. No entanto, o efeito pavio não explica todos os casos. A intensidade do calor, a rapidez com que o corpo é consumido em alguns casos, e a ausência de uma fonte de ignição em outros,
ainda são peças que não se encaixam perfeitamente nesse quebra-cabeças. Mistério e ciência. Em busca de respostas para o inexplicável. Apesar das tentativas de explicar a combustão humana espontânea através da ciência, o mistério persiste. A ciência se baseia em evidências, em testes replicáveis, em dados concretos. No entanto, a CHE se manifesta de forma imprevisível, tornando a coleta de dados e a reprodução em laboratório tarefas quase impossíveis, como tentar entender os mistérios das linhas de Nazca. Alguns cientistas especulam que a resposta pode estar em reações químicas desconhecidas dentro do corpo humano, talvez relacionadas ao metabolismo ou a algum tipo de descarga elétrica. Outros sugerem a possibilidade de novas partículas subatômicas, ainda não detectadas, que interagem com as células do corpo, desencadeando a combustão. A falta de respostas definitivas contribui para o fascínio por esse enigma. A cada nova teoria, a cada nova pesquisa, surge a esperança de finalmente desvendar os segredos por trás da combustão humana espontânea.